Eita. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. A você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou ver essa gravação depois, mais tarde, também pelo Spotify. E hoje estamos abrindo mais uma roda de conversa que o tema será sobre constelação familiar. E teremos alguns terapeutas consteladores aqui para tirar suas dúvidas e que também vão compartilhar histórias, vivências e a verdadeira potência dessa técnica que transforma relações, padrões e destinos. E a nossa mediadora de hoje será a nossa diretora e professora Lilian Flieg, ok? Ficou interessado? Então fique aqui conosco e não se esqueçam de acompanharem as nossas atividades em nossas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Spotify e nos vídeos no YouTube da comunidade Prática da Mente. E se você gostar dessa roda de conversa, não se esqueçam de curtir esse vídeo, ok? E agora, Lilian Flieg, passo a palavra para você. Sim, abri o som para que vocês me ouçam, né? Boa noite a todos aqui presente. Quem está nos ouvindo no YouTube também, boa noite. E você que assistir depois essa gravação, bom dia, boa tarde. Hoje nós estamos aqui reunidos para uma roda de conversa com algumas consteladoras, né? A gente costuma falar consteladores, mas a maioria das vezes a gente fala consteladoras, porque, por incrível que pareça, eu conheço mais mulheres. Eu não sei se tem homem, eu sei que tem, mas eu acredito que os homens não caminham muito nesse campo, né? Mas estamos aqui presentes com algumas consteladoras e tem possivelmente irão chegar mais pessoas, né? Acabamos nos atrasando no início da live por conta de alguns problemas técnicos, mas vamos aqui ao que interessa, né? Nós vamos trazer aqui é um assunto muito extenso, né? Mas vamos trazer aqui o máximo de entendimento possível sobre a constelação familiar, trazendo fundamentos, esclarecimentos, metodologia, estrutura, aplicação, casos, filosofia, ética, controvérsias, enfim. Nós vamos trazer aqui para todos terem uma ideia geral. E para isso, eu vou aí servir como mediadora dessas consteladoras que estão aqui presentes. Nós temos hoje aqui a Rosana Souza, a Selma Fernandes e a Simoni. E, claro, nós vamos abrir para as outras consteladoras também, que no final, para quem quiser fazer pergunta também. Então, para começar assim, só vamos fazer assim ficar mais didático, né? Trazendo alguns assuntos que as pessoas têm muita dúvida e quer saber o que é. E a primeira pergunta que muitas pessoas que não sabem, ou até às vezes sabem, ouvem falar, mas não entendem muito bem, é o que é a constelação familiar. E eu vou começar a chamar para essa nossa roda de conversa uma consteladora que é a Simone Serafim. Simone Serafim, eu vou pedir para você se apresentar, falar o que é constelação familiar e algo mais que você acha interessante, e aí a gente vai passando, rodando essa roda gostosa de conversa. Simone? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Meu nome é Simone, né? Sou filha de José Joaquim Herculano Serafim e Rita Fernandes Grifo, né? Moro hoje em Dayatuba, pertinho de Campinas, e estou atendendo com a constelação desde 2021, mais ou menos. Meu primeiro curso de constelação foi em 2018. Eu não atuei no primeiro curso.
E aí foi passando o tempo, e aí chegou outro curso no meu colo, e eu falei, não, vou fazer, quem sabe assim, dar um start. E aí a constelação brotou assim de uma forma, que eu digo assim, que eu me surpreendi com a forma que a constelação brotou, né? E eu sou suspeita em falar, né? Porque é muito mágico a constelação, né? E a gente trazer reconhecer essa origem nossa, né? Então, quem é a Simone? Eu sou filha de José e Rita. É muito importante esse reconhecimento, né? Honrar a nossa ancestralidade. E a constelação, ela traz muito disso, né? Antes de eu ser a Simone, eu tenho aqui, na verdade, dentro de mim, várias pessoas que vieram antes. Então, eu sou um pouquinho de cada um que vieram antes de mim. Então, aqui tem um pouquinho da minha mãe, do meu pai, dos meus avós materno, paterno, bisavós. Então, assim, existe uma árvore aqui atrás de mim. Então, eu trago deles toda essa força, toda essa ancestralidade, e isso é muito lindo, é muito rico. E, e o que é constelação, né? A constelação é isso, né? Olhar para as nossas raízes, e ela é uma terapia breve. É, ela vai fazer o quê? Ela vai, vamos dizer assim, já ouviu aquela frase assim, nossa, você parece sua avó, você faz igual o seu tio, né? Então a gente traz essas memórias, né? Às vezes a pessoa estoca comida. Exemplo, ela tem um armário cheio de comida. Será que um dia ela passou fome? Né? Pode ser que não, mas pode ser que algum antepassado dela passou. E ela traz isso, ela traz essa memória celular. E aí a constelação ela entra nesse campo e reconhece esse emaranhado. Então, esse conflito, vamos dizer, histórias que se repetem. Então, a constelação ela entra no campo e ela vai reconhecendo esses emaranhados. E ela chega lá e vai desfazendo os nós. E esses nós são dissolvidos, é, assim, qual o objetivo, no caso, a partir do momento que dissolve esses nós? Como se fosse, como se houvesse um emaranhado. É, e aí ele vai se abrindo. Ele não abre totalmente. Cada constelação ela demora, em média, aí uns 2 anos para ir reverberando. Então, você pode até constelar novamente dentro desse tempo, mas outro tema, não o mesmo, porque ela ainda vai reverberando. E às vezes são mudanças muito rápidas, mas também muito sutis. Muito interessante. No caso, eu vou agora chamar mais uma para a roda, depois eu vou voltar na Simone, hein? A Selma. Selma, você pode nos dizer, Selma Fernandes, se apresentar e nos dizer como funciona a constelação? Boa noite a todos. Eu sou a Selma Fernandes, sou terapeuta integral sistêmica. A constelação, ela é para mim uma das ferramentas que eu utilizo dentro das minhas abordagens terapêuticas. E como funciona? A nossa amiga Simone já trouxe a base bem importante de nós entendermos, né, essa integração de entendermos o nosso sistema, da onde viemos, né, e como é conduzido essa sessão, essa terapia breve, que eu diria que ela é uma lupa que nos ajuda a olhar, entender situações que não estão sendo bem administradas, que nós não conseguimos entender de onde vem, como ela já mesma colocou, e como é que funciona. Eu vou dar uma afastadinha aqui, vou abaixar um pouquinho, só para vocês verem, que eu fiz questão de mostrar. Entenda que isso daqui é como um campo.
Então, a sessão, ela funciona dentro dessa representação, desse campo visual do sistema familiar. Ó. Aqui está o campo, aqui tem vários elementos que vão, através desses elementos, eles vão representar pessoas, situações, na qual, onde nós vamos estar representando os membros para identificar esses padrões, que a Simone, né, já começou ali dizendo quem que são esses padrões, que são ali trazendo os nossos ancestrais, pai, mãe, filhos, relacionamento. Então, eles são representados através desses elementos. A sessão ela é conduzida através desses elementos, onde vão representar situações, coisas, emoções, tudo através desses elementos. São Muito legal. elementos que vão nos trazendo informações ali para transcorrer a sessão. Muito bom, muito interessante, até você apresentar isso para que todos vejam, né? E aí, o que que acontece? Você falou que nós trazemos muitos elementos e podemos mexer muito, né? Mas aí eu vou chamar a Rosana Souza para a roda e vou pedir que ela se apresente e que ela me diga quais temas que podem ser trabalhados com a constelação, com esses elementos todos que a Selma apresentou aí. Olá, eu sou Rosana Souza, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Estou há pouco mais de 3 anos, 4 anos nessa atividade. E como a Simone falou e a Selma, eu fui encantando, fiz os treinamentos. Primeiro eu trabalhei o meu sistema, me trabalhei, e depois eu não aguentei. Eu falei, não, tenho que trabalhar nessa área, nas terapias sistêmicas. Como as meninas falaram, as aplicações da constelação são em todos os temas, nos relacionamentos familiares, nos traumas, em vícios, as questões emocionais. Mas é muito importante realçar uma coisa: não é todo o tema que nós podemos trabalhar nas constelações. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes acham que pode resolver no estalar de dedos e não é assim. O cliente precisa ter certeza daquilo que ele vai trabalhar. Por quê? Porque quando você trabalha dentro de um sistema, você vai olhando para todos aqueles que vieram antes e vai trabalhando todos aqueles sentimentos que são necessários e que muitas vezes a gente está vivenciando e não entende. Então é muito sério. Fazer uma terapia em constelação é algo que é profundamente de responsabilidade, tanto do facilitador quanto daquele que vai para trabalhar esse sentimento ou situação. A gente não resolve da noite para o dia e não é uma receita de bolo. Nenhuma sessão de terapia em constelação é igual a outra, porque todos nós somos únicos e todos nós vivemos uma vida que não tem certo e errado. Simplesmente a gente vive. E muitas vezes, numa das aplicações como repetição de padrão, a gente passa uma vida inteira repetindo e nunca se toca disso. Dentro das constelações, a gente consegue visualizar e principalmente sentir todo esse processo e toda mudança que ela ocorre através do movimento, não com os representantes, com os bonequinhos que a nossa amiga apresentou, ou uma vivência com várias pessoas, que a gente fala de em grupo, os representantes a gente entende
todo aquele movimento que acontece e que se torna claro, se abre. O campo mostra, mas as constelações, elas trazem algo muito importante, a vivência. Nós sentimos tudo aquilo que acontece no campo e nós sentimos no coração as mudanças que vêm. É isso. Interessante, interessante porque, Rosana, você me fez assim pensar, né? Sente, né? E eu vou me dirigir para Simone, mas, né, vocês podem ficar à vontade, né? Com relação a, então eu posso pensar o quê? A constelação, ela é um quê? Seria uma adivinhação ou uma previsão? Não sei se a Simone mesmo quer responder, ou se outras querem responder com relação a isso, porque muita gente acha que, às vezes, na constelação, a pessoa, já ouviu algumas pessoas achar que vai poder aí, fazer alguma adivinhação ou conduzir alguma coisa. Tem alguma coisa. O que que você pode me dizer sobre isso? Não, ela não é adivinhação, ela não é previsão. É, ela é linda, na verdade. Ela é linda. Vamos dizer assim, o campo ele vai mostrar o essencial e o que a pessoa está preparada para ver no momento, né? E como a Rosana falou, é o sentir, porque a constelação é a fala da alma. Então, muitas vezes, vamos dizer, eu vou constelar a Lilian, aí ela vai lá com uma questão, né? Ah, eu não, eu tô com uns conflitos com a minha mãe, exemplo, tá? Aí a gente abre o campo. Aí começa lá a Lília se mostrar, né, meio que quer ser a mãe da mãe, né? E aí ela fala: não, não, eu não sou assim, eu não sou assim. Não, não é assim. O seu mental é o que a Lília acha que ela não é, mas a sua alma é. Então, a constelação é a fala da alma. É muito lindo. Então, muitas vezes, a pessoa pode até falar assim: não está nada certo isso daí. E como a Rosana também falou, não tem certo e errado. A constelação, ela vai trazer o essencial naquele momento, o que a pessoa está preparada. E como ela também disse, nem todo mundo está preparado para uma constelação. Então, É, só vai acontecer mesmo no momento certo, com a pessoa certa, né? O universo ele conspira a favor disso, então, de repente, a pessoa assiste várias constelações e nunca constelou. De repente, ela nem assistiu nenhuma comigo e de repente constela comigo, porque ali existia uma sincronicidade. Mas a constelação, ela não prevê nada e ela não adivinha nada. interessante. Então, assim, eu vou me dirigir, no caso aqui, para a Selma. Outros quiser pode responder, né? É necessário, então, ter, com isso, né, você falando, é necessário ter a presença, no caso de toda a família, nas sessões? Hein, Selma? Tem essa necessidade? Antes de eu responder, posso dar uma pinceladinha aí? Sim, Porque claro. posso, não vou demorar muito, mas é importante entender que quando um cliente chega dentro da terapia, ele vem apresentando todos esses problemas, todos esses. E aí a constelação, ela vai identificar, ó, um problema que às vezes não é nada desses aqui, ela está escondido, então é algo que realmente vai na raiz. E só que não é todo mundo que está interessado em querer olhar para realmente aonde é que está o problema. Porque às vezes quando o cliente chega, e todos nós somos terapeutas, sabemos disso, ele chega sempre falando que o problema é do outro, da outra pessoa. E aí ele acaba tendo a visão dele e o profissional ele sempre vai estar de uma forma desassociada, tá? Agora, respondendo aí a sua pergunta, se é necessário, de forma nenhuma.
Muito pelo contrário. Se às vezes aquele cliente está com alguma questão com a pessoa da família, não tem como ele, às vezes, trazer a família dentro daquela sessão de terapia. É aonde que entra esses elementos para representar, né, o indivíduo que a pessoa está vindo para constelar. Então, não é necessário. E quando se faz essa sessão de, terapia, de constelação, o movimento sempre que a pessoa precisa estar fazendo é internamente dentro dela. Porque às vezes aquela relação não tem como, às vezes, ai, eu vou lá, vou abraçar e vou reatar. Às vezes isso não é possível. Então não tem essa necessidade, sempre é olhando mesmo com um olhar de amor e para que o cliente realmente ele tenha um efeito de melhora, de ressignificação na vida dele. Deu Interessante. para responder? Ótimo. Sim, sim. E aí eu vou, no caso, perguntar à Rossana: os pais podem constelar para os filhos? Quem pode constelar para quem? Sim, sim, os pais podem e, se assim desejarem, constelar os filhos, pois eles vieram primeiro. Constela-se quem vem primeiro. Os pais são maiores que os filhos, né? Os pais não podem constelar um avô e uma avó, porque eles vieram primeiro. Ele pode olhar aquela situação dali para frente, os seus filhos, netos e bisnetos. Aquilo que veio antes, ele pode olhar, trabalhar nele no momento presente, a partir dali seguir. Mas modificar aquilo que aconteceu lá atrás, não tem como. Mas pais podem sim trabalhar nas constelações aquele problema ou situação que compromete os filhos e todos aqueles que vêm depois deles. Interessante. E no caso, você pode constelar o que a gente chama de lateral, irmãos, primos? Apenas aqueles que são mais novos que você, os mais velhos, trabalha a situação a partir de você. Modificar quem veio e tomou atitude antes, cabe a cada um deles. Você modifica a partir de você. Então eu não posso constelar um amigo ou amiga, o marido. Olha, eu prefiro não fazer isso, uma vez que eu tenho contato íntimo, mais próximo, de um amigo ou de um marido. Eu prefiro, eu prefiro, por forma de pensar como eu fui preparada, encaminhar para outro profissional da área de constelação. Mas eu não constelo alguém muito próximo. Já tive vários convites. Eu preferi indicar um outro profissional, mesmo porque podemos confundir e, principalmente, influenciar. Nós somos humanos, né? E o papel do constelador é de fundamental importância que ele se coloque na terceira pessoa. O campo mostra. Nós não podemos inferir nas informações que o campo, uma vez que se a gente estiver constelando alguém muito próximo. Então, eu prefiro indicar um profissional que a pessoa goste e vá trabalhar a sua situação, que muitas vezes pode ser até uma situação comigo, se for um próximo meu. Então, eu indico isso, né? Não constelo amigo, parente, não. Prefiro Interessante. não. Foi colocado no chat uma pergunta que é com relação a isso. E no caso de constelação em ambiente de trabalho, esporte, um time de futebol, por exemplo, é possível, visto que
é constelação familiar? Ou você ou outro que queira responder, outra, fique à Sim, vontade. toda área nós podemos fazer a constelação a nível de organizacional, sim, né? Não existe problema nenhum. Agora, eu recomendo quando, por exemplo, se tiver uma pessoa próxima a mim, principalmente parente, eu já tive a proposta de um familiar meu olhar, eu falei, contrate outro profissional, porque eu conheço algumas situações do profissional que queria me contratar e poderia acontecer uma influenciação. Então, eu preferi não. Mas que pode constelar? Pode. A constelação não é só familiar. Ela também atua na área organizacional. Como os colegas podem me confirmar isso aí. Tá certo. Então eu vou aproveitar que a Simone está muito quietinha e vou perguntar a ela com relação a isso, no caso, o papel do constelador nessa situação toda, como funciona isso? Eu vi uma vez no Instagram da Simone, ela com um monte de gente lá fazendo constelação, umas fotos que tinha acabado uma constelação. O que o constelador faz no caso nisso aí? Hum. Eu costumo dizer que a Simone não faz nada, né? A Simone é uma facilitadora. É, vai muito da pessoa, né? O constelado, o merecimento dele, como eu falei em algum momento aí, o campo vai trazer o essencial que ele pode ver nesse momento. Então, a constelação ela vai abrir esse campo e ela vai trazendo as informações. O constelador ele vai percebendo e vai alinhando, vai equilibrando o campo. O campo, as informações, vamos dizer assim. Então, as informações ela vem vindo e a gente vai equilibrando dentro do sistema da pessoa, do constelado, né? Exemplo, então, como você viu as fotos, tal, foi uma constelação em grupo. Então, são várias pessoas, é, as pessoas representam lá o assunto que o constelado trouxe, né? Se tem pai, se tem mãe, como a Selma falou, às vezes ele vem com vários problemas e a raiz é uma só, né? Então, a gente vai trazer esses personagens, né, dentro do campo, e aí vai acontecendo os movimentos, né? É claro que tem toda uma leitura, né? Eu estava até pensando, hoje à tarde eu estava refletindo, né, a hipnose não verbal e a constelação. Então, a gente precisa estar muito atento ali nos movimentos. Então, exemplo, a pessoa entrou no campo e ela olha muito para o chão, ela só olha para o chão. Provavelmente ali tem alguma pessoa que já não está mais nesse plano, alguma coisa que está ali escondida ali naquele canto. Então a gente coloca alguém deitado, ou a gente coloca uma almofada e aí começa as sensações dos participantes. E aí o campo ele vai trazendo essas informações. Muito, muito interessante isso. Não sei se eu E respondi. sim, sim, respondeu sim. Eu vou até fazer uma outra pergunta e vou chamar a Selma de repente com relação a isso mesmo. Quanto tempo dura uma sessão? Ou vocês, cada uma tem um tempo específico? Como é que funciona a duração dessa sessão quando a pessoa vai para uma sessão de constelação? Olha, não tem um tempo específico marcado, que tem que ser 1 hora, 2 horas, pode durar até 3 horas. Então, vai depender muito do que aquele cliente está trazendo, como ele está. É uma sessão mesmo de terapia mesmo. E aí nós temos que estar disponível ali, com um tempo disponível para que aquela pessoa realmente ela se sinta à vontade para trabalhar aquela questão, para se abrir. É uma sessão de acolhimento, mas também é uma sessão ali onde a pessoa ela precisa sair daquela sessão trazendo a responsabilidade por tudo aquilo que ela também veio trabalhar, porque é uma sessão de acolhimento, mas também de mostrar a responsabilidade que todos nós temos que ter com a nossa vida
e principalmente entendendo que a vida, ela nos traz muitas surpresas, e a vida, ela é do jeito que ela é. Então, só estendendo um pouquinho assim, Lilian, até para seguir esse pensamento, quando nós entendemos sobre o que é a constelação dentro de um sistema, e o que é um sistema? O sistema é o todo. Nosso corpo, se nós formos olhar para o nosso corpo, é um sistema, um órgão com outro órgão, e se a gente for olhar, isso vai se estendendo. Quando você tem essa dinâmica do que é a constelação sendo um sistema, fica muito mais fácil para entender essa ferramenta, sabe? Fica muito mais fácil de entender nessa lógica. Tirar aqueles mitos que é algo, nada disso, nada disso. É entender o que é saudável, o que é doentio, dentro daquela questão que o cliente vem trazer para se trabalhar. É interessante. Quanto, ah, Não, é porque a Marcinha colocou uma questão que eu acho que tem a ver com isso. Ela falou assim: me corrijam se eu estiver errada. A constelação pode ser inicialmente solicitada para uma pauta específica, mas ela pode se desviar para outra, onde pode ser a geradora primeira ou até a que se deve dar maior atenção no momento. É possível a questão surgir na hora? Quer dizer, ela quer saber se pode, né? Você pensa numa coisa, você vai, aí daqui a pouco surge uma questão que não tinha nada a ver com o assunto que a pessoa inicialmente foi. É isso que ela. É exatamente. possível isso? Sim, porque quando nós falamos de campo morfo, as informações daquele sistema, daquela família, é que vai trazer para ela. Uhum. Então, às vezes, acontecem situações que não foi nem o que ela foi lá para querer entender se trabalhar, mas aquele sistema, aquele campo, fora de questões de adivinhação, nada disso. Essa própria capacidade que esse campo desse sistema daquela pessoa traz naquele exato momento. E isso É, vai inte- variar as situações. é interessante. O André colocou aqui que no YouTube foi feita uma pergunta ou uma observação, não sei, que fala assim: podemos dizer que a constelação aumenta, então, o campo de visão da pessoa, né? É uma O lupa, José Fernandes falando, aumenta, é então uma a lupa. pessoa, então pode dizer que é uma excelente terapia para quando a pessoa está assim, sem saber para onde vai, sem visão, desorientada, que ajuda a pessoa a olhar melhor pro campo Sozinha ela dela. não é uma terapia, tá? Uhum. Isso é bem importante também, porque pensa, às vezes uma pessoa vai fazer uma única sessão e para querer entender, sendo que aquilo vai ficar reverberando ali por um bom tempo na vida dela. Então, em alguns casos, é importante sim ter um acompanhamento terapêutico mesmo. Isso é imprescindível, né? Isso serve para qualquer abordagem. Você fazer uma sessão e, ó, tchau, que agora as coisas estão resolvidas, porque não é bem assim que funciona. Porque, na verdade, ela não é que ela vai solucionar e resolver, ela vai trazer responsabilidade para aquele indivíduo e entendendo se aquilo que está acontecendo na vida dele é saudável, é doentio, ou se aquele comportamento que está tendo é de uma criança ou de um adulto, porque na maioria das vezes acontece muito, né? Então, é nessa visão que a gente precisa levar todo esse conhecimento do que é uma constelação familiar, até para sair desse misticismo e sermos mais técnicos e mais práticos. Interessante porque, assim, nós podemos, a princípio, então, buscar a constelação para ter uma visão melhor da situação e fazer uma terapia de acordo com aquela necessidade, né? E aí, eu vou aqui, eu sei que a maioria dos terapeutas, eles trabalham com também outras terapias. Ou então, às vezes a gente conhece e orienta a fazer outras terapias dentro do que a gente observa, não é isso? E aí eu vou perguntar a cada uma de vocês aí se vocês trabalham com outras terapias
E como é que vocês gostam de trabalhar ou só com a constelação? Quem quiser começar? Pode ser? Uhum, sim, sim. Bom, eu geralmente eu trabalho eu sou psicoterapeuta, analista comportamental em enneagrama, que eu trabalho com as personalidades, mas a constelação, ela é a primeira sessão na qual vai também ajudar em cada sessões que nós vamos estar trabalhando. Então, essa lupa também ela é muito importante dentro da condução das outras sessões que eu vou trabalhar com o cliente. Então, geralmente, eu trabalho dando um acompanhamento. Eu trabalho com a constelação, como ali sendo a primeira sessão, mas depois nós vamos ter várias outras sessões trabalhando. E é bem Interessante. interessante, isso vai ajudando bastante ali na condução. Interessante. O Rosana ou Simoni, quer falar aí como vocês trabalham? Além de se trabalha só com constelação, Não, Rosana? eu não trabalho não, né, mesmo porque as minhas formações, eu comecei na área de hipnose. A linguagem hipnótica para mim é fascinante e eu acoplei, né, numa sessão de constelação. Faço os acompanhamentos, né, trabalho também com observação, porque muitas vezes dentro de uma terapia sistêmica, muitas vezes não, sempre, quando o cliente chega, tem alguma coisa em desequilíbrio. E dentro da terapia sistêmica, a gente observa as três ordens, né? E elas precisam estar em comunhão, ou o equilíbrio, ou a ordem e o amor. Então, quando tem desequilíbrio, você trabalha na terapia sistêmica. Quando não, muitas vezes a pessoa só chega para conversar. Então, muitas vezes eu faço a prática da hipnose. Tem algumas outras técnicas que eu trabalho todas na linguagem mais verbal, mas as constelações, elas são os pilar, ela é o pilar. E o cliente chega quando ele trabalha, que ele consegue enxergar, aceitar, trazer para si. Ele vai olhar com muito mais clareza para aquilo que ele foi trabalhar. O decorrer do processo vai caber a ele. Eu sou muito franca. Quando a pessoa precisa de uma terapeuta com outro profissional, eu indico sim. Indico, pois muitas vezes ele chega para mim querendo uma solução rápida e eu não posso fazer isso porque não consigo apresentar uma solução rápida com as terapias sistêmicas. E aí, muitas vezes também esse cliente não aceita que a resposta vem lenta. Pode, como disse a Simonia, até 2 anos vir uma resposta. E trazer esse entendimento demora. Muitas vezes o cliente que chega para mim, ele quer falar, 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 então eu indico um profissional que vai ouvi-lo, que seja tão competente e capaz. Mas acompanhar é uma conduta que todos nós, terapeutas em constelação, fazemos, né? Mas todos, acredito que todos, aplicam outras técnicas que são compatíveis com a terapia sistêmica. E eu faço isso sim. Bem interessante. Simoni, você trabalha com outras terapias ou só com a constelação? Eu trabalho com outras também, barras de axis, cura reconectiva, cone hindu, e eu sou mais voltada para essa parte energética, né? É, quando eu fiz o primeiro curso lá de constelação, eu estava fazendo um curso que chama Canto da Alma. E essa mesma professora, ela estava dando a constelação xamânica. Então, o primeiro curso de constelação foi a constelação xamânica. Então, a minha constelação, ela não ela é um pouquinho diferente, inclusive. Eu uso música, eu uso tambor, eu uso chocalho, caso necessite, né?
caso eu sinta ali a necessidade da utilização desses instrumentos. Então, eu sou mais essa parte energética. Interessante. Então, podemos dizer assim, que existem outros tipos de constelação. Assim, a constelação familiar, ela pode ter um caminho mais xamânico, ou mais, ou tem outros tipos de constelação, ou não? Como é que funciona isso? Tem a constelação xamânica, é, eu não faço 100% xamânica, porque ela é bem diferente, tá? É, seriam 4 pessoas para conduzir uma constelação dentro da xamânica, e então eu mesclo algumas técnicas. Mas existe sim. Inclusive, o Bert, que trouxe a constelação, ele começou a observar isso nas tribos Zulu, né? Ele era um missionário e ele fazendo esse trabalho missionário na tribo Zulu, ele começou a observar, né, os rituais que eles faziam, né, de ancestralidade e tudo mais. E aí ele trouxe essa informação quando ele voltou para a Alemanha e aí tiveram outras contribuições, né, de esqueci o nome, mas aí ele juntou tudo isso e deu-se a constelação familiar sistêmica. Interessante. Então, assim, a constelação, ela tem toda uma história. Claro que a gente não vai conseguir abordar essa história toda aqui, porque o tempo, né? Mas você já deu uma pincelada, né? Achei interessante da origem da história da constelação, né? E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui também que eu vejo, às vezes, o pessoal comentar, né? É, a constelação, você falou que ela pode durar, então, assim, reverberar, e de repente aquela constelação que a pessoa fez, ela não vai ter aquele movimento de imediato, né? Ela pode demorar 1 ano, 2 anos. Então, assim, não é interessante, então, a pessoa fazer a constelação, porque, assim, tipo assim, toda semana ou uma vez por mês fazer constelação, é isso? Tem que ter um tempo, tem um tempo recomendado essa distância de uma constelação para outra? Como que a pessoa deve se pensar em se programar com relação ao tempo entre uma constelação e outra? Ela até pode fazer, mas não toda semana, todo mês, porque é muita coisa, né? É, e é um processo profundo. Ela vai digerir aquilo por muito tempo. E eu costumo dizer assim, olha, a constelação ela não é mental, ela é o sentir. Então, não tente entender o que aconteceu aqui, o que o campo trouxe, tente sentir. Então, perceba sonhos, perceba como vai ser sua reação a partir de agora. Não tente entender com a mente, porque a pessoa vai ficar. Não dá para entender, é o sentir. Então, não tem como ela fazer uma atrás da outra, até porque o mesmo tema não se deve repetir aí nesses 2 anos, porque ela está reverberando, Interessante. né? Nós temos aqui uma mãozinha levantada do Irmo, que ele gostaria de fazer uma pergunta para uma de vocês responder. Pode falar, Irmo? Boa noite a todos da roda. Estou adorando ouvir todo mundo aqui, né? Estou encantadíssimo com o conhecimento que está sendo transmitido aqui nesse grupo. E eu queria perguntar a todos, né, que estão aqui. Eu já participei de algumas constelações e o que me chama a atenção é que quando forma-se a egrégora, né, principalmente na coletiva, ah, quem está ali constelando, às vezes fala assim, quem vai ser seu pai? Aí escolhe uma pessoa que vai ser a representante do pai. Quem vai ser sua mãe? Mãe. E de repente, né, a, o pai e a mãe que ela escolheu, que ela nunca viu na vida, começa a ter atitudes ou posturas ali na montagem
que surpreendem, porque parece que realmente incorporou o pai ali, incorporou a mãe, né, da pessoa realmente. E aí, o que eu acabei observando também é que essas pessoas que tinham mais essa afinidade com o campo, né, com essa estrutura toda que é montada, eram os que tinham os graus hipnóticos mais elevados. Eu queria saber de vocês se vocês já repararam essa coincidência, se isso é só uma observação minha que não faz sentido, que eu puxei para o meu lado. Eu queria saber de vocês. Podem ficar à vontade aí. Eu Rosana? respondo. Gosto muito das constelações em grupo. Elas aproximam pessoas que estão a fim de trabalhar, mesmo aquelas curiosas, elas se aproximam. O campo traz toda a energia e elas sentem e elas entram em transe, sim, né? Elas respondem, elas trazem todo o comportamento daquele personagem ou aquele papel que eles vão representar, mesmo sem saber, e elas vibram. É importantíssimo. Esse movimento na hora entra no coração de todo mundo e impacta. E é encantador, encantador. E mais ainda, o assunto trabalhado naquele grupo trabalha-se em todos os campos dos integrantes. E, consciente ou inconscientemente, sentem a alegria desse trabalho. Ao finalizar, o pessoal pergunta: Uai, mas eu não entendi nada. Não tem problema. Não tem problema. O importante é que foi trabalhado e o que foi trabalhado passa a fazer um grande sentido posteriormente. Nas constelações em grupo acontece muito isso. Na água também. Eu também trabalho com a constelação na água, que também é fascinante. E todos que olham ficam hipnotizados e entram no processo consciente. E é lindo, 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 lindo. Mas voltando à constelação em grupo, na última experiência que eu vivenciei, íamos trabalhar obesidade. Acabou que a pessoa que ia trabalhar a obesidade pela compulsão na comida e compras se segurou, teve muito medo, não entrou. E uma pessoa virou para mim e falou assim: tô com um sentimento muito profundo. Eu falei: bora lá agora. Trabalhamos solidão. E por incrível que pareça, era o assunto a ser trabalhado e a ser conscientizado, mais ainda. E durante o processo, eu tive a percepção de que um grande segredo estava surgindo. E ali eu encerrei em 5 minutos e ninguém entendeu nada. E eu, na hora que eu percebi, eu falei: não nos cabe dar nenhum passo a mais. E esses 5 minutos que durou o trabalho em grupo foram tão impactantes na vida de cada um que depois o povo terminou e perguntou para mim o que aconteceu. Eu falei: só escutei e senti o que o campo trouxe. Ah, mas o que que foi? Eu falei: sinta. E todos, meio que hipnotizados por toda a movimentação de energia ali na hora, aceitaram. E depois eu fiz um convite para tomar um suco, uma água, rir bastante e sentamos para nos alimentar. E eles não conseguiram entender o que que aconteceu. Eu falei: a resposta vem, acalma. E aí depois todos, independentes, foram me dando os feedbacks e que encantador. Encantador como a energia do campo impacta e trabalha na medida cada um participante. Bom, essa foi a experiência que eu vivenciei já algumas vezes, mas essa de trabalhar a solidão foi a mais impactante e com menos tempo, né? 5 minutos, então foi Foi bem rápido, maravilhoso. né? Quer dizer, o tempo pode Foi. variar, né? Pode Muito. sim, muito.
muito. Agora você falou uma coisa interessante, que aí você falou em constelação em grupo, constelação na Na água. água. Vocês podem Uhum. me dizer os tipos de constelações possíveis que vocês Olha, eu conhecem? faço em grupo, na água, com papel. Aliás, qualquer bate-papo, se você tiver um tema para constelar, tampinha de garrafa, de plástico, papel. Você faz um movimento sistêmico ali. Se a pessoa estiver presente de fato e quiser de fato olhar, dá para fazer um movimento com os bonecos, enfim. Constelação é vida, né? É ter clareza do caminho que você pode caminhar. Mais alguém faz alguma constelação aí? Ou é só esses tipos que você... Ah, Eu já fiz uma constelação, não eu fiz, né? Eu passei por uma constelação na qual fui na água e também junto com o enneagrama. Foi lindo também. Então, assim, cada profissional ele vai ali adequando, né, de acordo com o seu trabalho, foi bem interessante. Ali ela se trabalhou personalidade, sistema, e foi lindo. E aí eu traria também que, entendendo das leis, das ordens, né, dos três princípios, as ordens do amor, aquilo que é saudável, aquilo que é doentio, você pode fazer uma constelação sem bonecos, numa terapia, trazendo ali uma sessão terapêutica, olhando para essas ordens, para essas três ordens, para esse sistema, e eu não utilizei nada, nem falei para a pessoa que eu estou fazendo uma sessão de constelação. é bem Né, meninos? interessante. Bem Simone, interessante. Rosane, pode acontecer. Pode sim, É, sem dúvida. Em um bate-papo normal, informal, você faz um movimento sistêmico, a pessoa nem se toca e ela entra, absorve e sai feliz da vida. Isso é é ótimo. com Um relação a caixa de isso, a Marcinha. supermercado, atendente de açougue. Eu faço isso brincando e adoro, porque muitas vezes o sentimento, o olhar do outro, o posicionamento físico, ela te convida, ajuda. Você contribui para o universo e tá ótimo. Não tem coisa mais Exatamente. linda do que você olhar para o outro no olho e com os olhos agradecer de alma. Muitas vezes você está agradecendo aquele ancestral que está ali implorando para ser visto. É, Faz. o Ouve que o você coração e colocou, vai. você colocou, achei interessante que a Marcinha, ela botou no chat assim, já fiz em grupo e parecia uma egrégora. Em algum momento, as visões pessoais eram clareadas no decorrer da constelação do colega. Temos aqui uma contribuição da Maria Inês, ela está falando que, como hipnoterapeuta e com conhecimento de constelação, já usei na terapia, a constelação, e foi ótimo, porque a partir daí o cliente ressignificou muitas coisas. Quer dizer, hipnoterapia com a constelação, né? Deixa eu ver, eu tô falando com vocês e tô vendo, né? A Marcinha colocou aqui: alguém faz a constelação na água, aquelas com pessoas que representam alguém, algo, para o constelado, ou usa como ferramenta de constelação sem ser constelação? Se os bonecos da água dá para usar sem ser constelação, acho que só como constelação, né? A, o Gessé está comentando que a Rosana tem voz de dubladora. O Gessé falou que a voz tranquila, ela tem a voz hipnótica, né, Gessé? Deveria gravar vídeos de áudio. O pessoal está falando da tua voz aqui, Muito obrigada. Eu que a quero voz é levar hipnotizadora. Ah, gostaria de acrescentar algo. Como todos os processos terapêuticos, surgem muitas modificações e algumas religiões adotam esses processos, como os evangélicos, tem algumas católicos que
adotaram. Uma das duas formações minhas tinham padres, e eles fazem dentro da igreja, de acordo com o que eles acham e consideram correto. Ok? Ok. Então, de alguns clientes que eu atendi e de algumas pessoas que tiraram dúvidas comigo, muitos temem a influência do espiritismo, da Umbanda ou de outros segmentos religiosos. Por mais que nós defendamos que não existe influência religiosa, algumas pessoas não acreditam. Então, caiu para algumas pessoas, um pouco de descrédito. Então, quando eu atendo um cliente, a primeira pergunta, antes de fazer a anamnese, é se ela pensa alguma coisa a respeito das constelações levarem para algum segmento religioso. Se a pessoa começar a defender ou bater na tecla de que eu não acredito e tal, acho que tem influência principalmente do espiritismo, eu prefiro encaminhá-la para outro profissional. Porque por mais que você converse, prove, comprove, as pessoas só querem testar. Então, eu sempre observo muito isso, né? Já atendi alguns evangélicos, alguns católicos e alguns espíritas, outros de outras religiões. E busquei caminhar no caminho do meio, apesar deles quererem fazer a inferência de acordo com as suas crenças. Então, eu realço muito esse movimento que está acontecendo e acredito que todos os profissionais da área da área de constelação devam levar isso em consideração, porque é muito sério. E existem muitas pessoas confundindo e conduzindo para o seu segmento religioso, né? Então, essa era a consideração que eu gostaria de fazer e que é muito importante. É bem interessante isso, porque realmente tem gente que acha que é ligado a alguma religião, né? É bem interessante isso. Inclusive, tem umas questões aí com relação à parte legal, né? Tem até no chat aqui comentário. é, acho que a Maria Inês, se não me engano, no Paraná, a constelação foi validada para julgamento por um juiz, que é utilizada realmente a constelação também na área judiciária, né? A Gessé pediu desculpa, tinha que sair, mas adorou, tá agradecendo a todos aqui até o momento que ele ficou, depois ele assiste a gravação, né? Mas a Marcinha, ela colocou aqui algo que eu achei também interessante. Quando eu fiz um grupo só de mulheres, tínhamos um caderno para anotações e poderíamos compartilhar ao final com suas sensações, insights. Eram 2 constelações por encontro. É interessante a pessoa passar, né? Insight. A Marinês está perguntando: pode ser feito constelação na água sem a presença da pessoa? Ouvi alguém dizer que curou o filho do vício. Ó, se é possível, né? Eu acho que algum. Essa seria Ah, uma constelação à distância, né? hum, Pode ser feita uma constelação à distância, pode ser feito na água, pode ser feito em grupo, porém com autorização da pessoa, né? A pessoa, ela pede a constelação, não tem como ela estar presente, né? Talvez pela distância ou qualquer outro motivo, ela não consegue estar presente. Pode-se fazer uma constelação à distância, sim. muito interessante. A distância eu não sabia que podia ser assim, mas é bem, bem interessante. Uma outra fala que o Gessé falou aqui, que ele agradeceu o conhecimento que vocês estão passando e para vocês continuarem levando esse conhecimento, porque ajuda cada dia mais as pessoas, né? Achei bem legal. A Márcia falou que lá em Belém deram palestras para os juízes e advogados
e uma amiga juíza ficou encantada com a constelação. A tendência, eu acho que é, né, no judiciário, sendo feito dentro do princípio todo que colocaram aqui, né? Bem interessante. Bem, o papo está muito gostoso, mas a gente já está com 1 hora aqui, gente, falando, né? E aí, eu gostaria muito que cada uma passasse a sua mensagem final, se percebeu que algo deixou de ser falado, passasse suas redes sociais, que nós vamos colocar aqui no vídeo, para quem quiser procurar essas consteladoras maravilhosas que estiveram aqui presentes. E vou pedir também aí que vocês fiquem à vontade, né? Quer alguma começar para falar se acha que faltou alguma coisa para a gente colocar aí e passar suas redes sociais? Posso falar. A constelação ela é bem extensa, né? Ela é, ela é linda, assim, ela é mágica. Com certeza faltou muita coisa da gente falar aqui, até porque não dá tempo. E é aquele, é mais a vivenciar, é o sentir, né? Tem coisa que não tem como explicar. E então, assim, se você não conhece, ou mesmo que conhece, mas venha mais para constelações, até porque ninguém entra à toa numa constelação, né? Acho que foi a Marcinha que comentou alguma coisa aí. é, Mesmo quando você não representa, você está ali participando, mas não representa, você também está sendo trabalhada. Então, às vezes acontece uma fala, algum movimento que você fala, cara, isso é para mim, né? E então ninguém está à toa ali naquela roda. E ninguém assume um papel também em vão, né? Como o Irmo também disse, a pessoa começa a ter os trejeitos da mãe que nem conhece, e é muito interessante também pegar representante que não se conhece, né? E então, assim, venha sentir, venha experimentar, né? E fica aí o convite. E ela pode ser feita online, ela pode ser feita à distância, sem a pessoa estar presente. Aí o constelador tem que relatar depois tudo o que aconteceu, né? Ou gravar e mandar depois para a pessoa. Você está sem som. Desculpa. Quem é a próxima que eu gostaria de falar, Selma? Está Eu quero aberto. dizer que, através dessa visão, desse conceito da terapia, da constelação familiar, nós vamos, isso impacta o nosso olhar que nós vamos ter para com a nossa família, com o nosso trabalho, como eu estou dentro desse sistema familiar, né, trazendo toda essa questão da ordem realmente, do posicionamento, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo tanto, mas às vezes nós estamos tão fora dessa ordem, e aí isso acaba impactando também de uma maneira doentia, de uma maneira que vai nos prejudicar dentro do sistema, tanto familiar, tanto do nosso trabalho. Então, essa lupa, de uma maneira trazendo muita clareza, muita responsabilidade para nós, ela vai nos ajudar a gente ter esse posicionamento na vida, entendendo que a vida ela é do jeito que ela é. Então é algo assim que é maravilhoso, fora dos mitos, dos preconceitos e centralizar naquilo que realmente merece ser olhado, que é a lei desses 3 princípios, né? Que é a ordem do amor aí que a gente pode fechar. Aí falando das redes sociais, posso já estar falando? Sim, sim. Então, Selma Fernandes, é, aqui é as minhas redes sociais, né? Terapeuta Selma Fernandes, tá? Obrigado pela oportunidade aí. Eu quero agradecer o encontro. Que bom conhecer a Simone, a Selma, a Márcia. A Lilian eu já conhecia de um primeiro encontro, né? Através do Irmo.
O André, eu quero agradecer. Não nos encontramos à toa. Não foi, né? Quero completar que as constelações dentro da área do direito está ajudando muito nos processos. Muito, muito. Tem vários amigos que praticam aqui no Espírito Santo e estão solucionando casos e levando clareza para aqueles que precisam, né? Aqueles processos que são difíceis. E, e que bom que todas nós descobrimos constelações e que bom que a gente está caminhando nesse processo, porque encontrar luz nessa direção é fundamental. É o que eu digo para as pessoas que eu encontro e que têm a oportunidade de me escutar, é o caminho e é a luminosidade, é o se permitir receber. E eu falo com as pessoas que eu atendo, recebendo ou não, eu falo, permita-se, permita-se receber, porque quando eu recebi, que eu comecei o meu processo de autoconstelação, foi lindo para a minha trajetória. Ainda continua, ainda continua. Então eu digo para aquele que vai nos escutar, permita-se conhecer através de cada profissional que aqui está, que é caminho sem volta. É igual filho, é igual caminho sem volta, não tem jeito não. Uma vez que conheceu, vai sempre querer mais. E que bom, né? Agradeço mais uma vez. Né? A minha página do Instagram é Rossana Souza _CS. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigada, Rosana. Simoni, você não falou sua rede social, falou? Eu não falei minha rede social. Então fala. Instagram é Anjo Serafim, tá? Anjo Serafim no Instagram. E no Facebook é Simone Serafim. Eu queria ensinar um exercício que ele é bem interessante. Porque assim, a constelação ela traz muito a nossa origem, né? Então, o nosso pai, nossa mãe, né? A nossa base ali. Então, eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. E deles eu recebi o maior sim que eu podia ter recebido, que é a vida. Porque se eles falassem não, eu não estaria aqui hoje, né? Talvez numa outra família, não sei como é que funciona essa, né? Mas eu recebi o sim mais importante da minha vida, do meu pai e da minha mãe. Então, independente de como seja a nossa relação com eles, nós devemos honrá-los e respeitá-los. Então, o lado direito representa o pai, o lado esquerdo representa a mãe, porque a mãe é o coração, é a que nutre, é a que deu a vida. Então, todo dia eu acordar, né, beija a mão direita, bença pai, bença mãe. Agora eu estou pronta para ir para a vida. Eu achei muito legal esse exercício. Olha, muito bom. Viu? Ganhamos ainda um exercício, hein? Mão direita, bença pai, mão esquerda, bença mãe, não é isso? Isso. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa para a gente encerrar? Que eu vou passar para o Andréia. E eu quero agradecer também a oportunidade, tá, de estarmos todos aqui, a oportunidade de estar falando aqui, trazendo esses conhecimentos. Então, gratidão a todos vocês. Gratidão a todos e muito obrigada. Eu vou passar para o Andréia. Andréia? Então, ok, pessoal. É isso aí, estamos encerrando mais uma roda de conversa sensacional que tivemos. E em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que tiveram aqui presentes ao vivo, também presentes ao vivo no YouTube, que estávamos fazendo essa live também pelo YouTube.
E as consteladoras, né? A Simone Serafim, a Selma Fernandes e a Rosana de Souza. E a nossa mediadora, Lilian Flegel. E a você que vai assistir a gravação dessa aula, eu lhe convido a interagir deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir e assim juntos vamos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!